Olá, boa noite. Vai ou não vai? Estudos para possível tarifa zero nos ônibus de São Paulo ainda não foram concluídos e o sonho fica cada vez mais distante. Enquanto isso, gestão do prefeito Ricardo Nunes libera mais 170 milhões de subsídios para o sistema de ônibus. Finalmente, Mob Rio inicia operações com os novos ônibus articulados do BRT Rio. A empresa já recebeu cerca de 30 veículos. Em Brasília, acidente entre carro e ônibus deixa 2 mortos na esplanada dos ministérios. Também no DF, acidente com ônibus da Transbrasil deixa 25 feridos entre Planaltina e Paranoá. No Espírito Santo, ônibus da aviação São Gabriel atola na chuva em São Mateus. Na Bahia, incêndio destrói vários ônibus da Maré de Turismo em Salvador. Em São Paulo, enche de ônibus se solta e deixa vários feridos em Itacoaquecetuba. No Rio, ônibus da Veracruz pega fogo na linha vermelha. No Paraná, Cidade Verde pode receber novos ônibus em breve para operações metropolitanas na região de Maringá. Em Cianorte, a aviação real foi vendida? Essa é uma dúvida de muita gente pelo norte do Paraná. Venda da empresa para Saritur de Minas Gerais ganha força. E já o Ônibus TV explica tudinho pra você. Um outro assunto também tem causado muita dúvida no mundo rodoviário. Por que a Unisul está vendendo seus Marco Polo New G7 que são praticamente novos? Vamos explicar tudinho pra você daqui a pouco aqui no Ônibus TV também. Expresso Concorrência inicia a operação de 3 novas linhas na região centro-oeste do Brasil. Viação Águia Branca anuncia a renovação de sua frota e prepara novidades para 2023. E ainda, quantos ônibus a nova Itapemirim Suzantur tem? A cada dia que se passa, a garagem fica mais cheia e a empresa segue recuperando e resgatando carros pelo Brasil. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Vai haver tarifa zero nos ônibus de São Paulo? Olha, pelo andar das coisas, não. Os estudos da SP Trans sobre a viabilidade jurídica e econômica para tal implantação da tarifa zero ainda não foram concluídos. Foi por esse motivo da não conclusão dos estudos que o presidente da SP Trans, Levi Oliveira, não compareceu a uma audiência pública na Câmara de Vereadores para explicar e debater o assunto. A audiência havia sido promovida pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, comandada por vereadores do PT e do PSOL. A comissão diz que não adianta implementar a tarifa zero sem ver as implicações na frota. Se porventura com a possível gratuidade a demanda aumentar, a frota com certeza deverá aumentar também. O assunto não é novidade em São Paulo e desde os anos 80 é comentado no município. Outro ponto são os cobradores, que ainda existem em parte do sistema da capital, principalmente em ônibus maiores como os articulados. E com a adoção da tarifa zero, poderia haver uma grande demissão em massa dos profissionais. Outra preocupação é sobre o transporte metropolitano, principalmente relacionada à integração entre os ônibus da IMTU e da SP Trans, através do bilhete único, fora ainda as integrações com trens e metrôs. A comissão cobra respostas sobre o assunto, já que o sistema é todo conectado, e o metrô deveria ter a tarifa zero também, já que poderia haver uma migração do trem para o ônibus, mesmo o passageiro tendo que dar mais voltas só para andar de graça. Haverão negociações com o governo do estado, cobram a comissão. O assunto da tarifa zero foi recentemente comentado pelo prefeito Ricardo Nunes e segue repercutindo em toda a cidade. Inclusive, o prefeito disse essa semana que a demanda de passageiros poderia subir de 15% no horário de pico e 25% no entre-pico. Um novo estudo foi encomendado e deve ser entregue em fevereiro do ano que vem. Mas a dúvida que fica, será que não seria melhor investir na estrutura do sistema, ao invés de dar mais dinheiro para as empresas, só para deixar o sistema grátis? Falo isso pois São Paulo tem inúmeros problemas no sistema urbano, como a falta de corredores, que implica diretamente no dinamismo da operação. A logística para a implantação dessa prática é difícil e delicada, já que a frota precisaria aumentar, havendo uma reestruturação do sistema, com mais terminais, mais ônibus e uma nova rede de linhas, que poderia afetar diretamente a região metropolitana. A capacidade de tudo precisaria aumentar.
Segundo o prefeito, não adianta o serviço ser gratuito se ele não oferece qualidade. Cerca de 12 bilhões de reais sairiam dos cofres da prefeitura para custear todo o sistema. Tudo isso, gente, ainda são projeções, mas caso entre em vigor, podem sim se tornar realidade. Há ainda o temido futuro só com ônibus elétricos, que pode gerar um gasto ainda maior em todo o sistema. Muitas dúvidas ainda existem, mas no geral, tarifa grátis ainda é uma realidade muito distante para os paulistanos. Enquanto isso, a gestão do prefeito liberou para as empresas mais 170 milhões de reais em subsídios para o equilíbrio econômico-financeiro das empresas e manter a operação saudável dos ônibus e das linhas. Em pouco mais de 100 dias, mais de 1 bilhão de reais já foram pagos em subsídios ao sistema de transporte municipal de São Paulo. No Paraná, a Cidade Verde de Transporte Rodoviário é a empresa do Grupo Comporte com sede em Sarandi e que opera várias linhas metropolitanas na região de Maringá, pode em breve receber novos ônibus. Novos entre muitas aspas. Seria mais uma renovação de seminovos. Como informamos aqui no canal recentemente, o Expresso Maringá, que também pertence ao grupo dos Constantinos, deixou de operar quase todas as suas linhas metropolitanas aqui no Paraná. As exceções foram as regiões de Lapa, na região de Curitiba, e Dourados, no sul do Mato Grosso do Sul, onde a Maringá ainda opera com veículos urbanos. Com o fim dessas linhas, muitos ônibus que a empresa tinha foram remanejados e baixados, mesmo alguns sendo novos. Alguns carros foram para os setores ainda existentes, mas outros acabaram vindo aqui para Maringá. E parte desses carros podem acabar na Cidade Verde. Praticamente todos os Torino 2007, ainda restantes na empresa, foram baixados. Todos eles com chassi Mercedes OF 1722 e OF 1721. Os carros 1722, que têm 2 portas, são ano 2011 e devem ser baixados do sistema e vendidos para outros donos. Na Cidade Verde, eles não teriam utilidade nenhuma, já que a empresa quer justamente baixar os seus carros ano 2011. Trazer mais carros da mesma idade não vale de nada. Mas os veículos ano 2013 que têm chassi OF 1721 e já operaram pela Piracicabana do DF podem acabar sendo remanejados para a CV. São 3 carros ao todo. Isso porque esses veículos são Bulitec 5 e podem rodar até 2028, segundo as normas do DR, que permite que o ônibus metropolitano rode por até 15 anos, se a empresa, claro, quiser. Além do mais, esses 3 carros já contam com o padrão caixa de remédio e só teriam o trabalho de trocar a cor da faixa e os adesivos. Lembrando que mesmo sendo o ano 2013, os veículos são todos Euro 5 e a Cidade Verde ainda tem o sonho de ter sua frota toda padronizada com veículos Bulitec, já que os carros 2011 são Euro 3 e têm recentemente apresentado vários problemas mecânicos, fora ainda as reclamações de motoristas na hora da condução. Além disso, algumas unidades do Marco Polo Torino S, ano 2019, e alguns Mascarello Gran Via, ano 2021, todos OF 1721 também podem acabar parando na Cidade Verde, justamente por serem veículos com pouco tempo de uso e praticamente novos. Fora essa renovação do Expresso Maringá, a Cidade Verde pode receber em breve 5 unidades do Torino 2007 com chassi Mercedes OF 1519. Esses carros estão vindo de Apucarana e operavam pela Aval, outra empresa do Grupo Comporte que renovou sua frota recentemente, como já informamos para você aqui na programação. Os veículos baixados são ano 2013 e já estão na garagem da TCCC aqui em Maringá, o que pode significar que sim, eles podem vir para a Cidade Verde. Sendo assim, praticamente todos os carros ano 2010 e 2011 da empresa seriam baixados e substituídos por veículos seminovos que, por sinal, estão num estado de conservação muito melhor do que os que operam atualmente. Isso daí é para quebrar um galho e segurar as pontas até a próxima renovação de frota, que deve ocorrer entre 2 e 3 anos. Vamos aguardar as próximas novidades, mas os boatos tendem a se confirmar. E antes que me perguntem, vai vir quando novos ônibus para a TCCC? Só Deus sabe, gente. Não há previsão nenhuma de renovação de frota na Cidade Canção, principalmente entre o fim desse ano e o começo do ano que vem. Vamos aguardar e ver se teremos algo em breve. Ainda no Paraná, muita gente tem me perguntado: a Aviação Real foi vendida para a Saritur de Minas? Pelo que me chegou de informação essa semana, parece que a empresa foi vendida mesmo. Augusto Lessa e Sofia Lessa
donos do grupo Seritur assumiram as operações da aviação real. E as mudanças já começaram, como o fim da aviação Santa Rita, em Minas, além do início das operações do transporte urbano de Varginha, no sul mineiro. No Paraná, a Real vem recebendo veículos usados de Minas, e mudanças em breve devem ocorrer na matriz em Cianorte. Tomara que agora a aviação real tome de fato vergonha na cara e faça de fato uma administração competente. Nos últimos anos, a empresa teve vários donos e nenhum conseguiu comandar a empresa com maestria. Enquanto isso, a frota foi ficando velha e sucateada, com veículos em péssimo estado de conservação e totalmente capengas. A tarifa subiu e nenhuma melhora no serviço foi feita. No Paraná mesmo, a empresa tem veículos com mais de 15 anos de uso rodando em suas linhas metropolitanas. E olha, não sei como que o DR ainda não viu isso. A Real respira por aparelhos e a situação é delicadíssima. Uma outra dúvida que muita gente tem e várias pessoas vieram me perguntar é sobre a Unesul. Por que a Unesul, tradicional empresa de ônibus rodoviário do Rio Grande do Sul, tem vendido seus veículos com carroceria Marco Polo New G7, com chassi Mercedes O500 RSD? Se fossem veículos mais antigos, não haveria surpresa alguma, até porque isso é normal. Porém, são veículos praticamente novos, o que causa certa estranheza, já que nenhuma empresa vende um ônibus praticamente novo em tão pouco espaço de tempo e uso. Como já informamos várias vezes aqui no canal, a Unesul vendeu vários no G7 para a UD do Grupo Guanabara e para a Suzantur, que assumiu as linhas da aviação Itapemirim. E assim, surgiu essa dúvida. Por que a empresa tem vendido esses ônibus, que são praticamente novos? A resposta é simples. Há 6 anos atrás, em 2016, a aviação Ouro e Prata comprou parte das ações da Unesul. E logo depois, a Planalto também teria comprado algumas ações, com elas sendo as novas donas da empresa, assim podemos dizer. Por parte da Planalto, nada ocorreu ou mudou. Porém, o pessoal da Ouro e Prata começou a mexer na empresa e resolveram passar várias linhas e até alguns carros da própria Unesul para a Ouro e Prata. Sendo assim, podemos dizer que metade da Unesul foi incorporada pela Ouro e Prata, o que explica o motivo para essa venda de carros praticamente novos para várias empresas do segmento rodoviário pelo país. A medida causa estranheza, mas é o que tem ocorrido. Lembrando que a Unesul não acabou e a parte da Planalto ainda não mexeu na empresa e segue as operações normalmente. Já que falamos da Unesul e citamos a Itapemirim, chegou a hora de falarmos dela. Quantos ônibus a Itapemirim Suzantur tem? Essa é a dúvida de muita gente. Nesse exato momento, a Itapemirim tem 27 ônibus cadastrados e registrados no nome da Suzantur, que estão totalmente prontos para iniciar suas operações pelas principais linhas da empresa pelo Brasil. Porém, segue ainda aquela briga na justiça entre a Suzantur, que quer iniciar as operações, e a NTT, que se nega a deixar a empresa operar, alegando que ela tem o TAR, mas não tem a LUP. Há também ainda na parada a XM Partners, a administradora judicial da Itapemirim, que quer a volta das linhas. E também, do outro lado, a Associação de Credores, que é contra a Suzantur e a favor da revisão do processo de falência. Bom, enquanto isso não se resolve, a Suzantur segue adquirindo ônibus e recuperando veículos abandonados da antiga Itapemirim pelo Brasil. Hoje, a Suzantur tem 27 ônibus ao todo, sendo eles 15 unidades do Marco Polo Paradiso G7 1200 com chassi Mercedes-Benz O500 RSD, ano 2013 da antiga Itapemirim. 4 unidades do Marco Polo Paradiso G7 1200 com chassi Mercedes-Benz O500 RSD, ano 2014 e 2015, vindos do Expresso Guanabara. 3 unidades do Paradiso New G7 1800DD, ano 2019 e 2020, com chassi Mercedes-Benz O500 RSDD, oriundos da Unesul. 2 unidades do Marco Polo Paradiso New G7 1200, com chassi Mercedes O500 RSD, ano 2019 e 2020, vindos da Unesul também. E 3 unidades do Marco Polo Paradiso G8 1200, com chassi Mercedes-Benz O500 RSD também, ano 2021, vindos da Evolução Transportes. Porém, essa quantidade de carros, que atualmente é 27, deve aumentar e muito.
A Suzano Tour esteve nessa semana na antiga garagem da aviação Itapemirim, em Campina Grande, na Paraíba, e fez a repescagem de várias unidades do Paradiso G7 ano 2013, também com chassi Mercedes O500 RSD. Fora ainda que pode pintar até algum G6 da antiga gestão, também na nova empresa. A Suzano Tour também segue recebendo vários veículos da Unesul, e nos próximos dias, mais veículos vão ficar prontos. Só que esses veículos seminovos devem ser os últimos a chegar na frota da empresa. Isso porque o trabalho de rescaldo, envolvendo funilaria, pintura, limpeza e uma manutenção geral do carro, não está compensando, principalmente de veículos abandonados da Itapemirim pelo país. Nesse trajeto que fizeram essa semana, de Campina Grande para São Paulo, vários ônibus deram problema no meio da viagem. E o custo, claro, vai lá em cima. Tem compensado mais comprar um ônibus novo ao invés de rodar o país inteiro atrás de veículos mais antigos. Além disso, a Suzano Tour está adquirindo para Itapemirim ônibus novos direto da fábrica. Olha aí. E informações dizem que serão em torno de 30 carros, com carroceria New G7 1600LD e G8 1800DD. Inclusive, já apareceram fotos dessa nova frota, diretamente da fábrica da Marco Polo. Ou seja, a frota vai aumentar e muito, e resta aguardar se a Suzano Tour vai ter sucesso, principalmente nessa briga na justiça para conseguir, de fato, operar as linhas da Itapemirim. A seguir, veja as notícias em manchete. Um ônibus rodoviário que presta serviço para a Transbrasil sofreu um grave acidente na DF-130 entre Planaltina e Paranoá, no Distrito Federal, deixando ao menos 25 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do DF, 4 pessoas tiveram ferimentos graves. Os feridos, segundo a corporação, foram encaminhados para o hospital de base e para os hospitais regionais de Planaltina, de Sobradinho e do Paranoá. Ainda segundo a corporação, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e passou em cima do meio-fio. O ônibus, porém, não chegou a tombar. Também no DF, um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e um ônibus urbano da empresa Rota do Sol Turismo deixou 2 pessoas mortas na esplanada dos Ministérios, em Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão entre os veículos ocorreu na altura do Ministério da Economia, e com o impacto da batida, o veículo de passeio foi arremessado contra uma árvore. As 2 vítimas eram irmãos de 43 e 53 anos e estavam no carro que colidiu com um veículo e um poste. Após avançar, um sinal em alta velocidade, segundo as testemunhas. A linha que o ônibus fazia não foi informada. No coletivo, ninguém se feriu. As causas desse acidente também seguem sendo investigadas. O ônibus rodoviário da aviação São Gabriel acabou ficando atolado no bairro Guriri, no município de São Mateus, no Espírito Santo. De acordo com informações de moradores, os passageiros precisaram ser resgatados pela janela, e a água na rua chegou a bater na cintura dos passageiros. Fortes chuvas têm atingido a região nessa semana. Na mesma rua alagada, uma moradora seguia utilizando um caiaque. Os moradores afirmaram que a região segue com ruas alagadas há pelo menos 15 dias, o que dificulta a circulação de pessoas e veículos no local. A Prefeitura de São Mateus informa que o lençol freático não tem mais capacidade de absorver água. Além disso, 2 canais foram abertos ao lado norte e ao lado sul para direcionar a água das ruas alagadas até o rio. Por conta da chuva, a Prefeitura da cidade cancelou a festa de Réveillon. A administração municipal afirma que em novembro o município registrou o maior volume de chuva dos últimos 14 anos, com 500 milímetros acumulados. A garagem da empresa Marete Transportes, que opera linhas intermunicipais na Bahia, registrou um incêndio de grandes proporções no bairro de Pernambués, em Salvador. Segundo o Corpo de Bombeiros da Bahia, as chamas atingiram ao menos 5 coletivos rodoviários. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Ainda de acordo com a corporação, as chamas começaram em um dos veículos e se espalharam para 2 que estavam ao lado. Uma intensa cortina de fumaça chamou a atenção dos moradores ali na região. Um segurança informou que as medidas estão sendo tomadas para que não haja novos focos de incêndio. O fogo já foi extinto. Agora só é feito mesmo o controle do rescaldo. E o pessoal está mantendo os tanques de combustível resfriados, para que não haja uma ignição.
Eu só vi a fumaça se expandindo e o pessoal ligando para o corpo de bombeiros, disse Davi, segurança da garagem. Ainda segundo o funcionário, ao menos 3 coletivos seguiam em manutenção, realizando a troca de peças para que pudessem ser liberados para as viagens. Em São Paulo, o eixo traseiro de um ônibus metropolitano da IMTU se soltou com um veículo em movimento hoje de manhã em Itaquaquecetuba. O veículo, que pertence à Radial Transportes, percorria a estrada do Pinheirinho. No momento do susto, havia passageiros dentro do ônibus. 2 pessoas se feriram. Em nota, a IMTU disse que o acidente ocorreu por volta de 5h40 da manhã, na linha 273, Suzano Centro, Arujá, Parque Rodrigo Barreto, via Itaquaquecetuba. A concessionária disse ainda que o ônibus colidiu contra uma árvore e que 2 pessoas ficaram feridas, sendo encaminhadas para o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba. Já a Radial Transportes, dona do ônibus, disse em nota que constatou logo cedo o fato e providenciou toda a assistência de saúde e segurança para os passageiros e para o motorista. Segundo a Radial, ninguém se feriu, indo em contradição ao que disse a IMTU. No Rio, um ônibus urbano da aviação Veracruz ficou destruído pelo fogo na linha vermelha. O fato ocorreu na altura do quilômetro 16. O veículo operava a linha Caxias-Barra da Tijuca. O motorista do ônibus e pessoas da região tentaram apagar o fogo, porém já era tarde demais e as chamas consumiram todo o veículo. O corpo de bombeiros foi acionado e controlaram as chamas. Mesmo com susto, ninguém se feriu. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. A Mob Rio, empresa criada pela Prefeitura do Rio de Janeiro para operações do BRT Rio, iniciou as operações dos primeiros 30 novos ônibus do sistema. Os veículos circularam em forma de testes por 2 dias e começaram a circular e transportar passageiros de fato hoje, sexta-feira. O corredor Transolímpica será o primeiro a receber o lote. A Prefeitura espera concluir, até 2025, a compra de pelo menos 561 ônibus para o BRT Rio, com esse número podendo subir para 700. Além disso, estações, terminais e canaletas exclusivas foram reformadas. Resta agora, a Prefeitura cuidar dos ônibus e a população também ter um carinho melhor pelos coletivos. Porque, se isso não acontecer, o sistema vai continuar do jeito que tá. Uma verdadeira porcaria. Tem novidade vindo por aí. A aviação Águia Branca anunciou para 2023 a renovação de parte de sua frota. A empresa vai renovar sua frota com 80 unidades do Marco Polo Paradiso G8 1800DD com chassi Mercedes-Benz O500RS-DD, configurado em serviços leito e semileito. Havia uma expectativa de que alguns carros já fossem entregues nesse fim de ano. Porém, houve um atraso na fabricação e a renovação completa vai ser finalizada apenas em 2023. Dizem por aí que a Águia Branca não quer pegar G8 curto, como os 1200 e os 1350, focando apenas nos DDs. Mas isso tudo ainda não é nada confirmado. Sobre essa renovação de DDs, de início, a empresa vai receber 25 carros, e logo logo vem o resto. Eles terão 5 poltronas leito-cama no piso de baixo, com reclinação de 180 graus, e 48 poltronas semileito no piso de cima. Brevemente, atualizo vocês com mais detalhes aqui nas renovações de frotas, que você confere, claro, toda segunda-feira, às 7 da noite. Inclusive, tem G8 vindo para 1001 e para Cometa, agora no grupo JCA. Porém, tô no aguardo de informações da configuração interna e de fotos dos carros, principalmente detalhes. Eles já estão em fase final de fabricação. Vamos aguardar. No Centro-Oeste, o Expresso Concorrência iniciou a operação de 3 novas linhas. Todas as novas ligações partem de Goiás rumo ao Mato Grosso e Tocantins, sendo operadas por veículos executivos totalmente novos. As ligações são diretas. Confira aí as linhas. São elas: Goiânia-Cuiabá, Goiânia-Vila Rica e Goiânia-Palmas. As passagens para quem quiser viajar devem ser compradas pelo site da empresa. E antes da gente encerrar, uma última informação. A Volare inaugurou sua nova sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A K5, fundada em 2006, inaugurou suas novas instalações no bairro Vila Olinda, na capital. A nova sede irá atuar na venda de ônibus e micro-ônibus 0 km, além também de ônibus seminovos, caminhões, peças e serviços mecânicos para veículos Volare e Agrale. Muito show, né? Outra informação é sobre a gratuidade dos ônibus da IMTU em São Paulo. A gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos foi autorizada nos ônibus da IMTU, além também de trens e metrôs, através de uma nova lei estadual publicada. O benefício vai custar aos cofres públicos 360 milhões de reais em 2023. Assim nós encerramos mais esta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a todos pela companhia e audiência. Amanhã estaremos de volta com você aqui na programação do canal com 2 vídeos. O Jornal do Ônibus te atualiza às 7 da noite das últimas e principais notícias do mundo rodoviário, com reportagens e matérias especiais. E às 9 da noite, o Bus Night vai destacar o antigo sistema de ônibus de Londrina, que foi um marco na cidade e serve de exemplo para outros municípios. O vídeo é uma homenagem do canal Próxima Parada ao aniversário da cidade. E lembrando que domingo temos mais um especial de Natal aqui na nossa programação. Boa noite a todos e até amanhã. A rapidez dos fatos, a velocidade da informação. Próxima Parada Notícia. A informação na hora dos fatos.